Graça e paz, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero ler um texto tão importante aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Paulo escreveu uma carta bem interessante para nós no capítulo 5, a partir do verso 7. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Aqui há uma pergunta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele faz uma pergunta no capítulo 2 e também ele faz uma pergunta no capítulo 1, ele faz uma pergunta no capítulo 3 e agora no capítulo 5, outra pergunta. Na verdade, o apóstolo Paulo estava preocupado com os cristãos na Galácia, porque o apóstolo Paulo pregou o evangelho para aquela multidão, para aquele povo, porque foi a promessa que ele recebeu da parte de Deus. O apóstolo Paulo declara que ele recebeu a mensagem por meio da revelação. Ele recebe de Deus a revelação para pregar o verdadeiro evangelho. Aqui ele vai falar sobre a verdade. Por que vocês estão deixando de obedecer à verdade? Vocês estavam correndo bem? Vocês estavam andando no Espírito? Vocês estavam vivendo no Espírito? Estava firme na liberdade por aquilo que Cristo nos libertou? Estava andando na graça? Vocês estavam produzindo fruto? Vocês foram batizados? Vocês receberam a verdade da parte de Jesus Cristo, que eu preguei o Evangelho para vocês. Nós pregamos a respeito que Cristo ressuscitou, que Cristo é Filho de Deus, que Cristo veio ao mundo, cumpriu a missão, que Ele de fato é o Salvador, esperado pelos judeus, esperado por qualquer pessoa. O apóstolo Paulo ele falou isso para aquela multidão lá em Gálatas. Por isso que ele faz a pergunta: vocês foram salvos pela pregação da lei ou foi pela pregação da fé? Vocês foram salvos pelas obras da lei ou foi pela mensagem de Jesus Cristo? Vocês foram salvos por aquilo que a lei ensina, por aquilo que a lei exige de vocês? Ou vocês foram salvos por aquilo que Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz? Vocês estavam andando bem? Eu agora estou preocupado com vocês e vocês estão abandonando a graça. Vocês estão abandonando a verdade. Vocês estão adotando outro evangelho. Vocês estão deixando de estar na presença de Deus. Vocês estão deixando de andar no Espírito. Vocês estão abandonando o selo do Espírito Santo para receber o selo dos rituais do Antigo Testamento. Vocês estão deixando o selo do Espírito Santo para adotar o outro evangelho. O apóstolo Paulo diz que a circuncisão agora é Cristo. E a verdade agora é Cristo. O caminho agora é Cristo. A salvação agora é Cristo. A graça agora é Cristo. A fé agora é Cristo. E ele vai declarar aqui que Abraão creu em Deus, que Deus havia feito a promessa. Deus havia feito a promessa lá no Antigo Testamento, através de Abraão e por outras pessoas também, dizendo que havia de cumprir esta promessa lá no Novo Testamento, por meio de Cristo. Deus havia feito a promessa que havia de justificar os gentios pela fé. Esta foi a promessa de Deus. E esta promessa chegou até nós. Estais firme na liberdade com que Cristo nos libertou, porque nós sabemos que o ato salvador de Deus é pela graça. O ato salvador de Deus também é pela fé, porque Deus é soberano. Porque é soberania de Deus que Deus fez essa grande promessa por meio de Cristo, que Deus havia de justificar os gentios pela fé em Jesus Cristo. Abraão creu em Deus. Abraão depositou toda a sua confiança no Senhor. E Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo: Abraão, todas as nações serão contadas como a areia da praia, serão contadas como as estrelas do céu, serão contadas como a areia do mar. E todos serão benditos, o que sair de ti, Abraão. Todas as nações vão sair de ti, Abraão. E todos serão justificados por ti, Abraão. E a Bíblia diz: de sorte os que são da fé são benditos como um crente, Abraão. Aqueles que são crentes de verdade são aqueles que estão em Cristo Jesus, são estes que andam nas pisadas como fez Abraão. E as pessoas estavam abandonando a fé, abandonando aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, deixando de andar no Espírito, deixando de ouvir o verdadeiro Evangelho,
para adotar o falso evangelho, voltando para rudimentos pobres e fracos, voltando para a servidão, voltando para as obras da lei. Por isso que o apóstolo Paulo continua dizendo no verso 4, estáis separados de Cristo e da graça tende caído. Vocês que tentam se justificar pelas obras da lei, vocês que tentam se salvar pelas obras da lei, o que vai acontecer? Vai estar separado de Cristo e da graça, vai cair. Vão cair da graça aqueles que tentam se justificar pelas obras da lei, porque nenhum homem, nenhum ser humano é salvo pelas obras da lei, mas sim pela fé. O apóstolo Paulo cansa de repetir isso. O apóstolo Paulo havia pregado para aquele povo que é pela fé que nós somos salvos, que o ato salvador de Deus também é pela fé, da mesma forma que aconteceu com Abraão. Abraão creu em Deus e foi salvo antes da lei. Ele declara, a lei veio depois, 430 anos depois, só que não pode anular as promessas. A lei não pode anular as promessas. Então as promessas foram feitas a Abraão. E aqueles que são filhos de Abraão são de Jerusalém, que é de cima. E aqueles que são de Agar são aqueles que tentam se justificar pelas obras da lei, estão debaixo de maldição e são de Jerusalém terrena. É aqueles que andam na carne. São estes que andam segundo a carne, são estes que tentam se justificar pelas obras da lei. Os que tentam se justificar pelas obras da lei são estes falsos irmãos que estavam pervertendo o evangelho, deixando vocês de andar na verdade, de ouvir a verdade, impediu que você não fosse de Cristo para voltar para a circuncisão. Aqueles falsos irmãos estavam obrigando vocês a levar para andar na carne, segundo a carne. Eles querem que vocês andem na carne para agradar os judeus. Eles querem que vocês abandonem o evangelho, abandonem Cristo para voltar para rudimentos e pobres e fracos das obras da lei. E Cristo? Como fica a situação de Cristo? Então Cristo morreu em vão. Se vocês voltam para as coisas das práticas do Antigo Testamento, Cristo morreu em vão. Vai estar separado de Cristo e também da graça tem decaído. Esta foi a preocupação do apóstolo Paulo. E ele declara mais uma vez, eu não aprendi com homem algum. Eu não fui ensinado por homem algum. Eu recebi de Deus a revelação, o verdadeiro evangelho, para que vocês saibam que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura. Estais firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Andai no Espírito. A circuncisão agora é Cristo. A circuncisão agora é no coração. E agora nós somos espirituais. Nós andamos segundo o Espírito, porque agora o fruto do Espírito é mansidão, é fé, é amor. Sejais firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. O apóstolo Paulo diz, eu estou preocupado com vocês. Eu estou triste com vocês. Eu estou com vergonha de vocês. Vocês estão abandonando a Cristo para voltar outra vez, onde Cristo te resgatou, onde Cristo te tirou do Egito, onde Cristo te tirou da maldição, e foi ali na cruz do Calvário Jesus Cristo nos libertou da maldição da lei. O apóstolo Paulo está preocupado com os crentes na Galácia. Da mesma forma, ele estava preocupado com os crentes de Colosso, que estava adorando o anjo, adorando a personalidade, adorando a divindade terrena. Da mesma forma, lá em Corinto, havia pessoas adorando Júpiter, Saturno. Fez até Paulo ser uma obra de arte como Júpiter e Saturno. O apóstolo Paulo rasgou a roupa. O povo não aprende, irmãos. O povo não consegue receber a mensagem verdadeira que vem de Cristo, mas ele quer receber os falsos evangelhos. Aí começa a andar na carne, começa a venerar uma imagem, começa a servir outros deuses, deixando de adorar o único Deus para adorar as criaturas. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. É isso que acontece no dia de hoje. Por isso que nós devemos estar em Cristo Jesus. Cristo morreu na cruz, entregou sua vida por nós. É o pão que desce do céu. É a água viva que jorra para a vida eterna.
Eu quero terminar com essa mensagem em nome de Jesus Cristo para todos os irmãos que estão conosco nesta data tão especial. Hoje é 19 de julho e eu estou aqui pela manhã, em nome de Jesus Cristo. Aqui quem nos fala é o Everton Moreira. Eu gosto muito desta passagem aos Gálatas e quero levar essa mensagem para todos os irmãos. Eu quero colocar esta mensagem no YouTube e eu peço a todos os irmãos que compartilhem essa mensagem para que os irmãos reconheçam que Jesus Cristo é o Salvador, que nós devemos andar no Espírito, não pelas obras da lei, mas pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Se os irmãos quiserem até acessar meu WhatsApp, quiser falar comigo também, eu tenho o WhatsApp aqui, eu vou deixar meu número, DDD 98 e 985 19 14 e 58, tá certo? 85 19 14 58. Me chamo de Everton Moreira e tenho muitas mensagens da palavra de Deus para trazer para todos os irmãos. Fica na paz, que Deus lhe abençoe. Quiser acessar lá no YouTube, Everton Moreira, tem vários vídeos, tem muitos vídeos lá, se os irmãos quiserem dar uma olhada. Em nome de Jesus, eu fico muito feliz, que Deus lhe abençoe. Eu desejo tudo de bom da parte do nosso Deus para todos os irmãos. Continue na fé, que Deus lhe abençoe. Amém.